Olá, gente, Sarriston na área novamente para falar mais um pouco sobre harmonia. O assunto do vídeo de hoje é cifragem universal. O que seria cifragem universal? Bom, a gente chama cifragem universal a forma que o grande mestre campeão Hermeto Pascoal criou para escrever, para nomear os acordes, certo? O Hermeto é um músico muito intuitivo, autodidata, só foi ter contato com teoria musical já depois dos 40 anos de idade. Eu imagino que ele criou esse sistema, essa forma de cifrar os acordes, para ele mesmo reconhecer, né? E saber que acorde que ele estava colocando ali naquele trecho daquela música que ele estava compondo, ou de uma reharmonização, enfim. Acho que a primeira coisa que é importante dizer é como esse conhecimento chegou até a mim, né? Para quem não sabe, eu toco com o Itiberê Zuarg, que é o baixista do Hermeto Pascoal há mais de 40 anos até hoje, né? E eu toco com ele desde 2011 no grupo dele, mas antes disso eu estudei nas oficinas de música universal dele no Rio de Janeiro, lá no Rio, né? De 2000 a 2007, né? Estudei 7 anos e desde 2011 toco no grupo dele. Então eu tenho um contato muito intenso e muito próximo, né, com essa cifragem, com essa linguagem harmônica, né? Essa cifragem ela não tem implicações simplesmente na escrita, ela tem implicações musicais, mas eu não vou discuti-las aqui no vídeo. O objetivo aqui é esclarecer um pouco dessa cifragem para facilitar desmistificar isso de uma vez por todas para quem tem interesse em mergulhar na música do Hermeto, do Itiberê, enfim, e conseguir decifrar esses acordes, né? Uma coisa que eu acho importante dizer é que o Hermeto, a linguagem harmônica do Hermeto é uma linguagem de acordes cheios, né? Então, quando ele cifra um acorde, né, um acorde com Dó com sétima maior, por exemplo, ele não significa só a sétima maior, ele completa esse acorde com outras notas que o pessoal costuma chamar de tensões ou extensões, né? Então, se eu tenho um Dó com sétima maior, eu posso ter uma montagem assim. Então, você vê que tem a sexta aqui, tem a nona, né? Então, ele costuma gostar de acordes recheados, cheios, né? Então, a primeira parte do que eu vou falar é com relação à cifragem de alguns acordes mais tradicionais. Para a gente entender isso, basta saber que o Hermeto ele não usa os símbolos bemol e sustenido para os intervalos, certo? Ele usa menos e mais. Mais ele usa para os intervalos aumentados, quinta aumentada, né, nona aumentada. E para a sétima, significa sétima maior, né? Então o mais, quando for para a sétima e sétima maior, para todos os intervalos significa intervalos aumentados. E intervalos diminutos e menores ele usa o menos, né? Então essa é a primeira coisa. Então um acorde com sétima maior, por exemplo, né, pensando nos três acordes mais simples, assim, mais usados, né, com sétima maior, o menor e os dominantes, né, e suas inúmeras variações. O acorde com sétima maior, por exemplo, um Dó com sétima maior, ele cifra Dó 7 mais, né, mas ele quer dizer, na verdade, um acorde com sétima maior, com sexta, com nona, décima primeira aumentada, se for o caso, com as outras notas que vêm desse universo, né. Então, um acorde com sétima maior, 7 mais, pronto, está resolvido. Toda vez que você vê um Lá com 7 mais, o Sol com 7 mais, sabe que é um acorde com sétima maior, com algumas extensões. O acorde menor, ele cifra como menor 479, aí você já vê a presença dessas extensões aí, né? Ele já coloca no caso do acorde menor, né? Ainda que eu tenha certeza que se o Hermeto colocasse uma cifragem do acorde menor, ele estaria significando isso. Então, Dó menor 479, poderia ser assim, né? Dó, quarta, sétima, nona, enfim, uma montagem de acorde menor com a sua décima primeira que está aqui, né? Ou assim, enfim, né? Então, o acorde menor com sétima, a gente sabe que ele cifra menor 479. E os dominantes, ele usa algumas cifragens alternativas que a gente vai ver já já, mas quando ele cifra de uma forma mais tradicional, ele usa esse padrão de intervalos aumentados com mais e intervalos diminutos ou menores com o menos, certo? Então vamos agora para a outra parte da cifragem que eu acho que é a que confunde mais as pessoas, né? O Hermeto ele costuma dividir os acordes, ele pensa muito no piano, né? Para cifrar os acordes. Então ele pensa em duas partes. Ele pensa no que estaria na mão direita e o que estaria na mão esquerda. Certo? A gente tem algumas regrinhas muito simples para a gente ler esses acordes, que vocês entendendo, acabou, não vai ter mais mistério. Certo? Então, na mão esquerda, o Hermeto coloca um baixo e intervalos a partir desse baixo. Pode ser um, pode ser dois. Não vão ter acordes na mão esquerda. Então, vamos pensar que é isso. Mão esquerda, intervalos, né? Um baixo e intervalos.
E na mão direita a gente vai ter ou tríades, ou tétrades, ou estruturas mais comuns, né? A partir de uma nota base, que vai estar lá na cifra. Ou uma série de intervalos, que normalmente são as cifras mais complicadas, mas são as mais simples no final de ler, porque essa cifra do Hermeto ela já é decifrada, você não tem que decifrar nada, né? Você não tem que interpretar a cifra, você tem que ler o que está ali. É quase que uma versão da partitura escrita do caixinho de uva dos acordes para cifragem, né? Para as letras, né? E os números. Então, alguns acordes que o Hermeto usa, né? Eu vou primeiro mostrar essas estruturas. Quando a gente tiver uma estrutura dessas na mão direita, uma tríade, uma tétrade, ela normalmente pode estar em qualquer inversão, né? E a gente vai ter um baixo ou um baixo intervalo aqui. Então, um acorde que é muito usado pelo Hermeto, por exemplo, que ele cifra aí, que vocês vão ver aí, Lá com baixo em Fá 6, certo? Esse acorde na cifragem tradicional seria um acorde maior com sétima maior e quinta aumentada, mas para a gente não importa isso. Então vamos pensar, Lá com baixo em Fá 6. Então, Lá maior aqui, né? Qualquer montagem, vou pegar essa aqui, e Fá 6. Então, lembrando que na mão esquerda temos um baixo e um intervalo, ou intervalos, né? Então, Fá e a sua sexta, Ré, Lá com baixo em Fá 6. Vendo? A gente completa o acorde fácil. Então, acho que para qualquer um que conhece intervalos e conhece tríades, facilita muito, né? Uma das vantagens, e para que fique claro, quando eu falo vantagens do sistema de cifragem universal, eu não estou querendo dizer em relação a qualquer outro sistema, certo? Não estou comparando aqui, não estou diminuindo, nem priorizando um tipo de cifragem em relação a outro. A cifragem é uma das coisas que eu acho muito vantajosa dessa cifragem, é que ela facilita para a gente ler os acordes no final das contas, né? Quando a gente não conhece a cifra, a gente não vai poder ler à primeira vista. Mas depois a gente começa a reconhecer essas estruturas e já consegue até ler de primeira vista facilmente, né? Mas o que é importante para mim, que eu acho que são vantagens, primeiro, facilita para quem não sabe montar os acordes no piano, um conhecimento básico de acordes básicos e intervalos ele consegue. E a outra coisa é que mostra pra gente a superposição de tonalidades que formam os acordes, né? Que cria os acordes. Então, são dois aspectos muito interessantes dessa cifragem. Como a gente viu aqui, Lá com baixo em Fá 6, certo? Outro acorde, por exemplo, é Mi com baixo em Sol 7. Então, temos uma tríade de Mi aqui e mão esquerda intervalos, Sol 7. Pronto. Está montado o acorde. Entende? Depois, se você quiser analisar, você vai ver que isso aqui é um acorde dominante com acorde com sétima, com 9 menos e 13, né? Mas está aqui, Mi com baixo em Sol 7, né? Essa é uma outra opção. Então, a gente viu aqui uma outra inversão poderia ser Mi menor 7 com baixo em Lá bemol 6. É um acorde diminuto, né? Então tem um Lá 6 aqui, Lá em sua sexta e um Mi menor 7 aqui. Percebe que eu estou montando Mi menor 7 a partir da quinta. Não importa, né? Então, eu poderia cifrar isso como Sol 6. O Hermeto cifra às vezes Sol 6 com baixo em Lá bemol 6. Certo? Então você percebe que na mão direita você tem um acorde de Sol 6 e na mão esquerda você tem um intervalo, Lá bemol e sua sexta. Certo? Então, resolvido isso, quando você vê um acorde que tem uma estrutura conhecida dessa, você vai montar ela do jeito que você quiser e vai montar aquele intervalo ou aquele baixo na mão esquerda e está resolvido. Você vai montar o acorde. Uma outra coisa também é que essas cifragens elas dizem exatamente a montagem do acorde que o Hermeto quer. Não que ela seja obrigatória, mas ela dá o norte daquela sonoridade, né? Para caso o músico executante queira usar, outras montagens, ele já tem aquela ali, né? Explicando bem qual é a sonoridade que ele está querendo ali, né? Então agora vamos para esses outros acordes que são basicamente conjuntos de intervalos numa mão e na outra. Então tem uma cifra que confunde muitas pessoas. Um acorde muito bonito, né? O Hermeto usa muito e a gente da música universal a gente usa muito, a gente gosta muito desse acorde. Que ele seria cifrado assim: Dó 4, 5, 8 com baixo em Lá 5 mais 7. Então teremos intervalos aqui, intervalos aqui. Então Dó 4, 5, 8, que seria isso? Dó. Quem é a quarta de Dó? 4, Fá. Quinta, Sol, 8, Dó novamente. Dó, 4, 5, 8. Certo? Com baixo em Lá, 5 mais 7. Mais uma vez, intervalos. Lá, 5 mais Fá, 7, Sol. Dó, 4, 5, 8. Com baixo em Lá, 5 mais 7. Né? Então a gente começa
Depois de um tempo a gente começa, né, eu poderia ver com Si, 4, 5, 8 com baixo em Lá bemol 5 mais 7. Já sei que é isso, entendeu? O mesmo acorde meio tom abaixo. Ou Lá bemol 4, 5, 8 com baixo em Fá 5 mais 7. Tá aí. São intervalos, né? Então a gente não tem que decifrar nada, a gente lê os intervalos na ordem que eles aparecem, né? E a gente vai achando, né? Um outro acorde só para voltar rapidamente na coisa das tríades, né? Tem um acorde que ele usa muito também que é, por exemplo, com baixo em Mi bemol. Ré com baixo em Mi bemol 6. Então vamos lá. Ré maior, com baixo em Mi bemol 10. 10 é a terça uma oitava acima, terça maior uma oitava acima. Então temos Ré com baixo em Mi bemol 10. Tá aí. Esse acorde ele poderia ser um acorde com a cifragem tradicional 7 mais, 9 mais, 11 mais. Mas se você pedir para uma pessoa montar um Ré aqui e um Sol e sua terça aqui, e um Mi bemol e sua terça aqui, Sol, acho que é um pouco mais fácil, além de mostrar essa superposição tonal, como eu falei. Outros acordes, né, são inúmeros, são infinitas possibilidades, mas com essa cifragem intervalar, né, que a gente poderia ver, por exemplo, tem um que é Mi 7 com baixo em Lá 5 mais 3 menos. Então, Mi 7 com baixo em Lá 5 mais 3 menos. Muito simples de ler, não tem mistério. Talvez para quem não conhece, como eu falei, para ler à primeira vista, seja difícil, mas depois a gente começa a reconhecer esses acordes e já usa eles com mais facilidade, né? Então é isso, eu recomendo que vocês peguem o livro do Calendário do Som, né, do Hermeto, o caderno de partituras do Tiberias Zuarg, das oficinas dele, inclusive no começo do livro tem um capítulo, um texto escrito pelo Bernardo Ramos, guitarrista, muito bom sobre a cifragem universal. Basicamente é isso que eu estou dizendo aqui, mas está lá escrito. De qualquer forma, eu espero que esse vídeo esclareça essas regrinhas de montagem dos acordes usados pelo Hermeto, pelo Tiberias. E então eu sugiro que vocês pratiquem isso com músicas que usam esses acordes, que são, eu recomendo justamente o Calendário do Som e o caderno de partituras do Tiberias, onde você vai encontrar isso com muita frequência e com uma maestria, né? Tudo sempre usado com muita beleza, muita maestria, muita arte, certo? Então é isso, espero que o vídeo tenha desmistificado um pouco, né? Vamos lembrar, se a gente mantiver essa regra básica, né? Essas poucas regrinhas básicas do tipo menos para intervalos menores e diminutos, mais para intervalos aumentados quando for a sétima maior. E essa questão das duas mãos, que na mão esquerda a gente vai ter intervalos a partir de um baixo e na mão direita a gente vai ter ou formações, tríades, tétrades, ou sequências de intervalos a partir de uma nota base que vai estar no nosso polegar aqui, certo? Qualquer dúvida podem me escrever. Eu estou testando nesse vídeo esse novo formato que mostra o piano e as notas, assim, acho que vai facilitar para a gente conversar sobre esses assuntos. Eu estou preparando um monte de conteúdo sobre harmonia, sobre contrabaixo, enfim. E gostaria de lembrar também que eu dou aulas particulares, online, sobre harmonia, sobre contrabaixo, harmonia e improvisação para todos os instrumentos, e contrabaixo, técnica, enfim, linguagem, estilos da música brasileira, música universal no contrabaixo e tudo mais. Beleza? Então, qualquer dúvida é só me escrever ou aqui nos comentários, eu vou tentando esclarecer. E nos vemos por aí, sempre falando sobre harmonia, sobre música universal, sobre música, antes de tudo. Certo? Grande abraço, até a próxima!